Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. Gente, você que tem entrado, já vou começar o Evangelho, você que tem entrado em contato conosco por causa da nossa ação entre amigos do dia 19 de março, em favor aqui do Santuário São José, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua paciência. São dias muito puxados aqui para nós, essa época, nós temos acampamento, carnaval e tanta coisa. Nós estamos trabalhando para atender você que entrou em contato conosco. Está aí na tela o que vai ter no dia 19 de março e como você pode nos ajudar, me ajudar. Desde já, a minha gratidão, que São José te dê em dobro, tá bom? Então, obrigado, a generosidade e a paciência. Eu sei que às vezes demora para a gente responder, mas a gente responde. Se você já mandou sua mensagem, não precisa mandar de novo. Nós vamos achar você ali, você vai ser atendido, tá bom? Na tela aí tem o WhatsApp, como você pode entrar em contato conosco para esse momento do 19 de março. Que é muito importante aqui para nós. De coração, muito obrigado e obrigado pela paciência. Queridos, vamos ao Evangelho, então, da terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31, diz assim: Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante essa vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tiver deixado, vou até grifar aqui com o meu verde palmeiras, por causa de mim e do Evangelho. Queridos, quando a gente pensa em Jesus, vamos lá. Quando a gente pensa em Jesus, o que a gente pensa? Alguém poderoso para me dar. Me dar o que eu não tenho, me dar o que me dói. Alguém poderoso para vir em socorro daquilo que me faz sofrer, sentir angústia ou dor. E sim. Mas você consegue pensar Jesus como alguém que é motivo das suas derrotas agora? Por causa de Jesus você vai deixar de ter, não ter, deixar de ter. Tempos atrás eu vi um podcast de um pastor desses aguados, açucarados e bastante heréticos, falando assim, e aí o gato se esconde, mas mostra o rabo, né? A coisa toda meio que girava em torno, se era conveniente, o que esses pastores fazem com o dinheiro de igreja. Pastor, o senhor tá com um Rolex, a coisa era mais ou menos assim. E ele vai ficando apertadinho ali, nervosinho, e falando sobre riqueza, por exemplo, né? Aí ele pegou e falou assim, eu não consigo entender como voto de pobreza, e ele entrou nessa especificidade, ele não falou da pobreza material, do sujeito que tem vício e perdeu tudo, não. Eu não consigo entender como é que voto de pobreza, como é que esse tipo de coisa, a pessoa deixa tudo, abre mão de todos os bens materiais. Eu não consigo entender como é que isso dá glórias a Deus. Porque Deus nos quer prósperos, porque Deus nos quer ricos, porque dá muito mais glória a Deus a pessoa que conquistou. Eu não sei, eu acho que ele nunca leu o Evangelho de ontem, que é o contexto do de hoje. Vai, vende tudo, dá aos pobres, depois você me segue, né? Então, e o cara querendo mostrar que ele é um verdadeiro seguidor de Jesus porque ele comprou um Rolex. O Evangelho diz, vende, pega um outro aí que marca a hora também, vem. E o povo gosta desse tipo de gente, né? Esse que é o problema. E aí Jesus hoje fala então, quem tiver deixado, por que você não tá de Rolex? Você tem dinheiro para ter? Por causa de Jesus e do Evangelho. Eu deixei. Por causa de Jesus e do Evangelho eu não tenho muita coisa. Gente, o amor é só conquista? Ou o amor é sobretudo renúncia? Como é que você sabe que o teu marido te ama? Só por aquilo que ele te dá? Quantas vezes o que o teu marido te dá mais te irrita e mais te ofende do que outra coisa? Você fala, o que adianta trazer flor? O que adianta não sei o quê? Por que uma mulher às vezes fala isso pro marido e o marido pode falar isso pra esposa? Por que as mães às vezes falam isso pro filho? O que adianta o dia das mães ficar me enchendo de presentes se não me obedece? A maior prova de amor é a renúncia que eu faço. Então, às vezes, a maior prova de amor que uma mulher recebe, claro, flores e tudo isso aí, presentinhos, são linguagens do amor, faz parte, mas ela de fato se sabe amada quando ela vê que o marido deixou. Ele poderia estar, poderia ter, não está nem tem por causa de mim, ele deixou.
Ele faz esse sacrifício por mim. Isso é uma prova de amor. Jesus está dizendo, quem tiver deixado, e não é só deixar do pecado, não, é deixar de coisa boa. Casa, qual é o pecado de ter uma casa? Casa é bênção. Irmãos e irmãs, que alegria ter irmãos e irmãs. Mãe, qual é o pecado de ter mãe? Qual é o pecado de ter pai? É uma graça ter filhos. Veio de Deus os campos que tenho. Quem deixar essas coisas, por causa de mim e do Evangelho. Deixar. Alguns são chamados na igreja a profeticamente deixar mesmo, para que todos possam olhar e deixar, às vezes de um jeito mais espiritual. Eu tenho mãe, irmã, eu tenho patrimônio, mas eu já deixei isso. Isso não vai me atrapalhar, isso não é meu critério, não é minha motivação, não é nada quando o assunto é Jesus. Se Jesus precisar dispor disso, está aqui, não é meu. É uma profunda liberdade interior. E Jesus diz, quem tiver deixado por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida. Aí ele vai falar, casa, irmãos e irmãs, claro que isso aqui não pode ser interpretado, então, materialisticamente, senão eu ia ter que deixar de novo o que já acabei de deixar. Quando Jesus diz, se você deixar tudo isso, você vai ter 100 vezes mais disso. Casa é a igreja. Irmãos, irmãs, a nova família, os novos irmãos. Novas pessoas que nos amam como um filho, que eu olho e vejo como se fosse a minha mãe. Campos, no sentido de que Deus é quem cuida de mim, não vai me faltar nada. E no mundo futuro, depois que morre, vai ter a vida eterna. E aí Jesus diz, muitos que agora são os primeiros, porque compraram um Rolex para a glória de Deus, são os últimos. Só você, pastorzinho, que viu sentido nisso, querido. E muitos que agora são os últimos, como este zombou de quem faz o voto de pobreza, zombou de um São Francisco de Assis, olha o tamanho da maluquice. Muitos que agora são os últimos, eu não sei como é que voto de pobreza pode engrandecer a Deus. Muitos que agora são os últimos, eles é que são os primeiros aos olhos de Deus. Queridos, nós precisamos reevangelizar a nossa cabeça, reevangelizar os nossos critérios. E não se faz isso sem a palavra de Deus, rezada e meditada. Mas não rezada e meditada sobre o meu próprio conceito, ego e orgulho, né? Rezada e meditada olhando para a pessoa de Jesus. Algumas coisas são ditas e pregadas, a partir inclusive da Bíblia, mas pelo amor de Deus, não fica visível que isso não encaixa em Jesus de jeito nenhum. É por isso, queridos, que nós vamos à palavra, nós precisamos da igreja. Nós precisamos dos testemunhos dos santos e santas de Deus. Quando eu ouvi o que eu ouvi, fiquei imaginando São Francisco ouvindo. Fiquei imaginando Santo Estevão ouvindo. São Lourenço ouvindo. Fiquei imaginando Pedro, Tiago e João ouvindo. Fiquei imaginando Santa Clara de Assis ouvindo. Fiquei imaginando Madre Teresa de Calcutá escutando um podcast desse e vendo um sujeito fazer isso com a Bíblia. Nós precisamos da igreja, do testemunho dos santos. Entende isso? Então, queridos, tem gente que agora, no olhar humano, ele é o primeiro. Porque ele tá, como dizem, no hype. Será que aos olhos de Deus ele é o primeiro ou ele é o último? E aí, tudo isso começa numa fala de Pedro, por causa do evangelho de ontem, do jovem rico que vai embora triste. Pedro diz, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Né? Pedro está constatando, meio que surpreendido, que aquilo que é impossível ao homem, lembra do evangelho de ontem? Para os homens isso é impossível, né? Vender tudo aos pobres. Para Deus tudo é possível. Se tornou possível na vida de Pedro o impossível. Que maravilha! Então, sem Pedro perceber, foi dado a ele a graça que foi pedida ao rico e o rico não conseguiu. Portanto, queridos, nos apeguemos ao Evangelho, à palavra, à igreja, ao testemunho dos santos e santas de Deus. Né? Tem muita gente que está comigo naquele propósito de ler a Bíblia e o Catecismo em um ano. Eu tenho brincado que a gente está descendo para BC, né? BC? Então, vamos descer para BC. Bíblia e Catecismo da Igreja. A doutrina da Santa Igreja, né? Bíblia e comunhão. E amanhã, queridos, começa a quaresma. Você já pensou como você quer viver a sua quaresma? Amanhã é quarta-feira de cinzas. Então amanhã é preceito para nós. Você precisa arrumar uma missa para ir amanhã, não sei que horário, receber o gesto sacramental das cinzas. E aí começa o tempo santo da quaresma que se vive como católico. Quarta-feira de cinzas, os domingos quaresmais, você não vai perder nenhum aí na sua paróquia, mas faça sol, você vai,
né? Aí dentro ainda quase vai vir o Domingo de Ramos e vai vir o tempo alto, que não é a Sexta-feira Santa, é o Tríduo Pascal, no meio está a Sexta-feira Santa, o ponto alto é a Vigília Pascal. Então isso é a quaresma de qualquer católico. Nós vamos escolher e vamos viver o jejum da quarta-feira e da Sexta-feira Santa, né? Uma das principais refeições nós não vamos fazer. E na que vamos fazer, não vamos comer a carne vermelha. É uma abstinência da carne. É isso. Bom, graças a Deus, a quaresma é um tempo assim de profunda entrega, de deserto com Jesus. Então tem muitas propostas para você seguir. Muita gente vai te convidar, tem te convidado para fazer um caminho dentro dessa quaresma, com orações, com penitências, com devoções. Tudo isso é lindo, é válido, eu também vou fazer as minhas. Mas eu quero convidar você a fazer esse tempo da quaresma com a palavra, através do meu diário espiritual, que dá tempo de você tê-lo aí com você. Se não der mais tempo de imprimir e encadernar, porque muita gente gosta de fazer assim, né? Você baixa aí no teu celular, no teu computador, amanhã, quinta-feira, ainda dá tempo de você fazer. Mas eu quero convidar você, vamos caminhar junto com a palavra? Como é que é o nosso diário espiritual? Todos os dias tem lá a palavra, tá bom? De cada dia, né? É o evangelho do dia que você vai acompanhar na sua Bíblia, na sua tradução. Tem a minha homilia aqui. Lá eu escrevo uma homilia, uma reflexão que é diferente da que eu faço aqui. Coloco algumas perguntas que nos ajudam a meditar, a entrar dentro de nós. Lembra que Jesus falou? Tira primeiro a trave do teu olho, depois o cisco do irmão. Então, entrar dentro de si. São perguntas orantes. Tem lá o espaço para você interagir com isso, rezar. Tem uma oração por dia que eu escrevo, a partir do evangelho de cada dia, uma oração própria para cada dia. E lá também daí vai ter as propostas de penitências e mortificações diárias, porque quaresma é muito isso, é desertão mesmo, né? E a gente precisa. Tem lá o suporte para você fazer o seu exame de consciência, quando você fosse confessar aí na sua paróquia, né, para a ocasião da Páscoa. E, gente, dá tanto fruto isso. Esse diário espiritual é a menininha dos meus olhos, porque quem faz testemunha, né, o ano todo. Mas agora é quaresma. Você fala, padre, eu não tenho pique para fazer isso todo dia da minha vida. Eu entendo você. Você tem criança, tem tanta coisa. Mas na quaresma, vamos lá, é tempo de algo a mais. E eu convido você para esse algo a mais. E eu sei que muita gente, às vezes, carrega uma dor no coração de ver tanta gente fazendo a quaresma com algumas penitências e eu com um empenho maior, e você não dá conta. Sabe que tem gente que não dá conta por falta de fé, tem gente que não dá conta por falta de ânimo mesmo, por preguiça. Mas tem gente que não dá conta pela circunstância em que está. Dependendo da vida que você vive, da circunstância atual que você está, acordar 4 da manhã, todo dia, pode ser algo que você não vai conseguir. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é a sua casa. É um santo e belo convite, eu estou atrás dele também. Mas não fica nesse sentimento de que é quaresma, aí meus amigos fazem, o pessoal da igreja faz, mas eu não dou conta, eu comento. Eu estou te convidando para um caminho. E também é de penitência. A palavra todos os dias, um diáriozinho espiritual todos os dias. Talvez isso te seja possível. Talvez isso te seja cabível. Quem sabe a gente possa caminhar juntos nesse caminho, à luz da palavra e do que ensina a igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.